Giro de Itália 2021, 16ª etapa, etapa rainha, e esse cara da imagem, ninguém mais, ninguém menos do que Egan Bernal, o dono da marreta. O que aconteceu na etapa de hoje? Geralmente a etapa rainha, ela é a mais difícil, a mais longa, a que pode mudar a classificação geral. No Giro de Itália, ela tem todas essas características, com dificuldade geralmente associada ao clima, frio ou chuva. Na edição 2021, era a combinação do frio, chuva, montanha, cansaço, última semana. A etapa originalmente ela teria mais de 200 quilômetros. Quando começou a transmissão no horário que seria a largada oficial, não houve largada. Organização, equipes, ciclistas chegaram ao acordo, a um comum acordo, a um consenso de que a etapa deveria ser encurtada para 153 quilômetros, que é essa altimetria que vocês estão vendo. A montanha final não mudou. O que mudou foi o começo da etapa. Encurtaram a etapa. Então, 153 quilômetros continuou sendo a etapa rainha, com a dificuldade da montanha, com frio, com chuva, com ataque, com mudança da classificação geral. Então, ela não deixou de ser, talvez, a etapa mais importante e, nesse momento, uma etapa histórica do Giro de Itália. Geralmente, quando as etapas são históricas, eu me envolvo emocionalmente e eu acabo tendo dificuldades de expressar o quanto bacana é a etapa, o que isso representa. Um dos motivos de começar a fazer os vídeos não é necessariamente uma cobertura jornalística, mas é tentar expressar um pouco qual a importância de determinadas vitórias, quais são os principais desafios dos atletas, quando tem conflito de interesse, dentro do ônibus, quando o ambiente não é agradável, o que isso pode acontecer com o entrosamento da equipe. O contrário também é verdade, quando a equipe sente que tudo está andando junto, que não tem conflito de interesse, o quanto isso se torna poderoso. Então esse é um dos motivos de fazer o vídeo, a perspectiva do torcedor. Essa é a altimetria de hoje do topo da montanha, dessa montanha do dia. São 18 quilômetros até a linha de chegada. Se vocês olharem na altimetria, no meio, durante a subida da última montanha, que é a principal, existe uma pequena descida, talvez de 2, 3 quilômetros, porque nessa descida aconteceu uma movimentaçãozinha, só para vocês se localizarem aí na altimetria. Número 14, infelizmente, houve um acidente num cable car na Itália, morreram 14 pessoas e eles fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às pessoas que morreram no acidente. Durante a transmissão, poucas imagens, porque as condições climáticas eram tão severas que o helicóptero não conseguiu decolar, as imagens que eram captadas pelas motos não conseguiam ser enviadas, então houve essa dificuldade de transmissão das imagens, e os dados, as informações em relação a tempo, movimentações, eram dados que eram meio perdidos durante a transmissão. Boa parte da etapa ela foi transmitida dessa forma, porque as motos que acompanhavam o pelotão e a fuga, eles tinham essa localização, então era muito mais uma transmissão por localização do que por imagem. Tinha uma fuga com alguns ciclistas, essa não foi a principal configuração da fuga, mas nesse momento, a 111 km, 2 minutos e 31 do camisa rosa, tinham alguns nomes importantes. Talvez o nome que chamava mais atenção no que se diz respeito à classificação geral era o João Almeida. João Almeida, trabalhando com Dan Martin, Fórmula, Nibali e entre outros, poderia acontecer algo na classificação geral. Esse é o pelotão sendo conduzido pela Ineos por boa parte do dia, mas isso mudou durante a última montanha. Esses foram os 5, 6 ciclistas que consolidaram a fuga até quase o topo da última montanha, que incluía novamente o Nibali, João Almeida, a Fórmula, o Izeguier, Pedreiro. Aqui era o jornalista mostrando no topo da montanha, da última montanha do dia, o quanto o clima era severo, frio, neve, molhado, principalmente na descida de 18 km, era um risco adicional que os atletas poderiam assumir
caso houvesse uma movimentação mais agressiva, ou caso algum ciclista quisesse fazer alguma movimentação, talvez isso acontecesse durante a descida. Muita chuva o dia inteiro, como vocês percebem, 65 quilômetros do final, 3 minutos e 24, então a Ineos teve que trabalhar duro, ou pelo menos a gente imagina que eles tiveram que trabalhar duro para manter essa fuga em controle, apesar das condições. Porque esses caras todos aqui da fuga, João Almeida, Nibali, Fórmulo, Izegir e o Pedreiro, são atletas de extrema qualidade. Quem poderia se beneficiar dessa situação era o João Almeida, porque ele estava ali para ganhar tempo e não para ganhar a etapa, então ele poderia trabalhar à vontade. O interesse dele é que todo mundo andasse o mais rápido possível para ele tentar ganhar algum tempo. Faltando 31 quilômetros, já na última montanha, quem apareceu na frente para colocar um ritmo forte foi a Education First, para favorecer algum plano, alguma estratégia para o kart da Education First, que está bem colocado na classificação geral. Eles colocaram um ritmo tão forte que ciclistas como Vlasov, fica de olho no Vlasov, só que agora para você ficar de olho no Vlasov, você tem que olhar lá no fundo do busão. Vlasov perdeu tempo, Remco Evenepoel perdeu tempo, Yates perdeu tempo. Quem conseguia se manter junto com esse grupo da Education First, que era forçado pelo Bettiol, Egan Bernal, obviamente, Romain Bardet, a grande surpresa do dia, Caruso, esses foram os caras. Essa é a fuga que continuava andando bem. O cara que eu imaginei que poderia fazer alguma coisa na descida era o Nibali, principalmente por ser conhecido como um dos caras que tem a melhor descida do pelotão, mas nada disso aconteceu. Lembra que eu falei durante a última montanha tinha um momento que uma pequena descida? Esse foi o momento da pequena descida antes do trecho final da subida. O Pedreiro fez uma movimentação, quem tentou acompanhá-lo foi o Izegir, só que como vocês podem perceber, o Izegir espalhou na curva, ainda bem que ele não caiu, mas a partir desse momento ele tirou o pé e falou, não dá para acompanhar o Pedreiro, e o Pedreiro nessa pequena descida para fazer o trecho final da subida, ele conseguiu abrir um pequeno gap dos outros 4 ciclistas. A Education First continuava na frente, forçando o ritmo, o grupo era extremamente reduzido, então até esse momento parecia que o plano deles estava dando certo. O Pedreiro se destacou um pouco da fuga, 21 quilômetros. Essa foi a última imagem até o momento que o Egan Bernal ele cruzou a linha de chegada. Como vocês podem perceber, eu vou voltar aqui. 23,7 km, certo? Está vendo o capacete rosa do Egan Bernal entre os dois capacetes da Education First? 23 km. 22,6 km. O Pedreiro está destacado da fuga, mas entre o Pedreiro e o grupo da Education First, que inclui o Egan Bernal, tem os outros 4 ciclistas da fuga. Subitamente, num passe de mágica, quem que aparece na frente com 21,1 km, um pouco antes do cucuruto da subida? Egan Bernal. O que ele fez para aparecer em primeiro, o que eu imaginei foi o seguinte. A Ineos é a única equipe que usa freio no aro. Frio, chuva, frenagem comprometida, sensibilidade da mão mais a luva, a modulação da frenagem comprometida associado à qualidade da frenagem da roda. O que eu imaginei é que ele estava fazendo um ataque para fazer uma descida conservadora ou pelo menos não assumir riscos desnecessários. Talvez tenha até sido isso que ele fez. Só que ele fez isso num nível muito mais eficiente do que todos os outros atletas. Porque essa foi a última imagem durante a transmissão, onde o Egan Bernal já tinha saído do grupo, ultrapassado todos da fuga e ele estava em primeiro na etapa rainha. O que ele precisava fazer? Descer 18 km no frio, na chuva, freio comprometido, sensibilidade da mão comprometida para cruzar a linha de chegada em primeiro. E foi exatamente isso que ele fez. Aqui ele estava nos metros finais, fazendo o esforço para tirar a jaqueta e cruzar a linha de chegada vestindo a camisa rosa. Para todo mundo que acompanha o ciclismo sabe a importância de estar liderando uma grande volta, vencer uma etapa rainha com a camisa rosa
para selar, para carimbar todo o trabalho que a equipe tem feito. E o Egan Bernal, o que ele está fazendo é entregar esse pacote perfeito de liderança da equipe, do trabalho individual dele, simplesmente uma vitória linda, sem palavras para expressar essa vitória. Durante a entrevista, ele disse que foi um gesto de respeito, de cruzar a linha de chegada com a camisa rosa, porque ele sabe da importância de vencer uma etapa rainha vestindo a camisa rosa. A surpresa de todos, o Romain Bardet cruzando a linha de chegada em segundo, com o Caruso junto com ele. Essa é a classificação da etapa. Egan Bernal, Bardet, Caruso, Ciccone, Kart, Almeida, Vlasov, Izagirre, Fórmula e Foss. Essa foi a entrevista do Romain Bardet, ele surpreso, mas satisfeito com o resultado, todo mundo surpreso. O que aconteceu na classificação geral? Egan Bernal, a forma como a Ineos tem feito esse Giro de Itália, que é diferente do que aconteceu em outras provas de uma semana, onde parecia que tinha conflito de interesse, de liderança, parece que eles foram para o Giro de Itália como eles estavam acostumados a ir quando era o esquema Sky. Eu acho que eles tentaram durante um tempo fazer alguma coisa diferente, mas dá a impressão que para uma grande volta, esse comprometimento, esse único capitão, com a pressão, mas em compensação com todo o comprometimento sobre aquele capitão, parece que é um formato que funciona melhor. Então, tanto a equipe como o Egan Bernal, imagina o clima que está dentro do ônibus, o quanto poderosos eles estão se sentindo como equipe e como ciclista individualmente. Simplesmente lindo de se ver. Caruso, segundo na classificação geral, o Kart em terceiro, Vlasov, Yates, Ciccone, Bardet, Martin, Foss, Almeida. Eu acho que a questão do Remco Evenepoel, colocaram muita pressão no Remco Evenepoel, ele subiu na bicicleta faltando há 90 dias atrás, ele é um ciclista fenomenal, mas um ciclista fenomenal não dá para ganhar uma grande volta sendo apenas um ciclista fenomenal. Você tem que ser um ciclista fenomenal, mais uma equipe fenomenal, mais um tempo de preparação hábil para você colocar tudo isso num pacote só. Ganhar uma grande volta é algo muito mais complexo do que simplesmente ser um atleta fenomenal. E a The Quick-Step talvez ela não seja a melhor equipe para proteger os interesses tanto do João Almeida ou com o Remco Evenepoel, a não ser que eles mudem a forma, as contratações, o como eles encaram o calendário. Mas da forma como a The Quick-Step é organizada hoje, eu acho que é difícil eles conseguirem terem o melhor cenário possível para garantir um ótimo resultado no que se diz respeito à classificação geral. Essa é a entrevista do Egan Bernal, como vocês podem perceber, ele está com um olhar diferente no dia de hoje. Não era um olhar emocionado como na outra etapa, era um olhar de prova, eu não diria que é de alívio, ele está focado ainda, não acabou o Giro de Itália, mas é um olhar diferente, principalmente para quem assistiu ao vivo. Essa é a etapa de amanhã, 193 km, uma etapa difícil, com final em alta montanha. A gente precisa lembrar do seguinte, a Ineos tem que estar extremamente atenta, porque estão acabando as oportunidades de mudar a classificação geral, e talvez amanhã seja um dia onde com certeza qualquer equipe, ou todas as equipes, com exceção da Ineos, eles vão fazer alguma coisa. Como na etapa de hoje, se provou que em algumas ocasiões a melhor defesa é o ataque, o que eu acho que pode acontecer amanhã. A Ineos ela não vai ficar esperando com que alguma equipe ataque, talvez eles coloquem um ritmo forte o suficiente desde o começo para impedir com que qualquer equipe faça uma movimentação agressiva. Mas isso a gente vai descobrir amanhã. Sintam-se à vontade com os comentários, as críticas, as sugestões e as várias informações adicionais que podem aparecer, principalmente porque durante a transmissão nós tivemos poucas imagens e poucas informações, certo? Dono da Barreta tá forte, a equipe tá forte e vai ser difícil tirar essa camisa rosa de dentro do ônibus da Ineos. Braço, tchau!